Boa tarde, meus amados irmãos. Eu sou a Bispa Cássia, Rita de Cássia. Uns me chamam de Rita de Cássia, outros me chamam de Cássia. Aqui de Zurique, estamos responsáveis pela misericórdia do Senhor, pela Arca de Aliança Internacional. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Estamos agora... Hoje são exatamente 19/5/2020, estamos agora afastados do templo, do altar do Senhor. Eu falo do templo físico, né? Porque espiritual devemos nunca sair da presença, mas físico estamos afastados por causa do coronavírus. Então, nem tudo é negativo, né? Temos nos dado o privilégio de ter tempo para estar gravando vídeos, para a gente estar em comunhão com os irmãos e na casa do nosso bom Deus. Amém? Nós vamos falar hoje, dia 19/5/2020, exatamente sobre Assunção. Ascensão, né? Ascensão de Jesus, que quer dizer ascensão de Jesus. No Brasil é bíblico, mas não é feriado, né? Aqui na Europa se costuma ser feriado. Então, esse mês vai cair no dia 21/5/2020, vai ser exatamente quinta-feira, né? Amanhã é 20, quarta-feira. Quinta-feira, 21, seria dia de Assunção. Então, há 2020 anos atrás, Jesus, ele sobe, né? Ele sobe para o céu. Justamente 40 dias ele ficou aqui na terra. Quando começamos a contar, desde quando Jesus ressuscitou na Páscoa, que é uma festa judaica, e era também uma festa judaica, no qual Jesus foi assassinado na cruz, mas ele disse que ele, em 3 dias, ele consertaria o templo, né? Ele restauraria o templo, né? E não era o templo físico, mas o templo espiritual, no qual ele ficou aqui na terra, ele comeu com os discípulos, ele ficou 40 dias, então, com os discípulos, e na ascensão, né? Estamos em Atos 1, Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui o autor, embora o seu nome não seja mencionado, Lucas, o médico, assim, eu entendo como, se você for perguntar a um teólogo, ele vai dizer Atos, não há um escritor declarado, mencionado, e aqui está escrito, né? Atos dos Apóstolos, embora o seu nome não seja mencionado. Quem escreveu Atos, o nome dele não foi mencionado, mas o Lucas, o apóstolo escolhido, o médico, é tido como o autor do livro de Atos, o volume que acompanha o Evangelho de Lucas, amigo querido e companheiro da viagem de Paulo. Lucas foi testemunho ocular de muitos dos teus acontecimentos que registrou em Atos. Seus livros, bem escrito, ilustre, profundo conhecimento e a literatura do idioma grego. Então, eu entendo que Lucas, ele não fundou, ele não foi ele que criou o livro de Atos, né? Mas ele deu como se ele... Eu entendo como se ele tivesse tirado do papyrus e colocado na Bíblia para que a gente viesse ter os 66 livros de Gênesis e Apocalipse, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Eu entendo desta forma, mas aqui no início é bem claro que ele não foi ele que escreveu, o livro de Atos. Mas foi ele que mencionou, ele que passou, ele que nos deu, ele que traduziu, digamos assim, de uma certa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar aqui em Atos 1, a partir do versículo 6. A ascensão de Jesus. Então, que estava reunidos, se você tiver uma Bíblia, eu peço que acompanhe, por favor. Atos 1, a partir do versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram:
Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então os discípulos estavam com Jesus. Jesus aqui já se era morto e já tinha também ressuscitado pela grandiosa plenitude do teu poder que Deus a ele concedeu. Então os discípulos ainda se fez questão, né, de perguntar ao nosso Senhor Jesus se agora ia acontecer a restauração de Israel, né? Se o reino ia ser restaurado e que todas as pedras, todas as cortinas iam ser postas no lugar. Não era disso que Jesus falou, e até então os discípulos ainda não entendiam naquela época. E até hoje é muito difícil de compreender, né? Tanto que saiu aí um áudio dizendo que Jesus vinha 8 de maio. E claro que Jesus, pela sua misericórdia, ele confirma os seus profetas quando é mentira ou quando não é mentira, porque está escrito que Jesus responde-lhe, ninguém saberá do tempo. E não é, Jesus não permite que ninguém saiba, porque ele disse, responde-lhe, não vos compete reconhecer tempo ou época que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade. Você vê. Isso é uma particularidade do Pai. Isso é algo tão profundo, isso é tão... Irmãos, Deus, eu vejo nessa palavra meditando, Deus revelar alguém quando o mundo vai acabar e desfazer conforme de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, porque ele mesmo diz aqui, respondeu-lhe, Jesus aos discípulos, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Você sabe o que isso significa? Sua exclusiva autoridade. Deus reservou. É dele e ninguém, nem o Filho, saberá quando que verdadeiramente Jesus vai construir esse templo, né? Claro que os discípulos, e da forma que Jesus entendeu, e que dá para a gente entender, é que eles já estavam pensando que Jesus ia restaurar o reino de Israel, que é agora a chegada do Messias, que nós tantos esperamos e queremos que o Messias retorne, né? Mas aqui é bem claro que ninguém saberá. Mesmo quando Jesus ressuscitado, mesmo Jesus aqui 40 dias, se você conta da Páscoa, domingo de Páscoa, até, dependendo do calendário, é sempre 40 dias. 40 dias será a sessão, né? O dia que Jesus, em alemão, a sessão Ausfahrt, no dia que Jesus subiu para o céu, subiu. Então, eles ainda quiseram perguntar quando que Deus ia voltar e que ele ia construir tão famoso ou restaurar Israel da forma que ele prometeu. Jesus, ele prometeu, eu digo que não é o templo físico, material, nosso, humano, mas sim o espiritual, quando ele voltar e buscar a sua igreja. E os discípulos aqui ainda não entendeu. E se entendeu, Jesus respondeu de uma altura que não cabe a ninguém saber quando será o fim. Isso é uma exclusividade e autoridade do Pai do céu, que está sentado à direita do Pai, o Filho Jesus Cristo, que ele disse que nem o Filho do Homem saberá. Somente o Pai. É uma exclusividade. Que coisa linda, né? Então, essa foi a mensagem que Jesus, antes de subir, orientou os seus discípulos pela sua curiosidade. Então, meus irmãos, não caia em golpe, não caia em ficção, não caia em filmes. Conheça a palavra para que vocês não venham a ser iludidos, induzidos a crer em falsas profecias, no qual é contra o evangelho de Cristo. Vamos lá. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis a minha testemunha. Glória a Deus. Aleluia. Tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai ler e sobre isso também em Atos 1, 8, Mateus 28, 19, Mateus 16, 15, Lucas 24, 47, 48. Seguindo. 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, glória a Deus. À vista deles, uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Isso se chama ascensão de Jesus. A subida de Jesus depois dele morto, a Semana Santa, assassinado na sexta, ele dormiu sábado, ele ressuscitou domingo de Páscoa. Ele ressuscitou. Contando exatamente do domingo de Páscoa até o dia 21/5/2020, temos 40 dias. 40 dias no qual Jesus ficou na terra e subiu para o céu. Dizendo aos seus discípulos, vocês não saberá o tempo, não vou te dizer, mesmo se soubera, porque o Filho do Homem também não sabe, ele não deixou a saber que ele sabia, e sim o Pai que está no céu, porque Jesus, ele nunca tentou passar pela ordem do Pai, que ele veio para que tudo se cumprisse, e para que a gente viesse também a aprender a obedecer o Pai que está no céu. E o Pai que está no céu já deu autoridade a ele, depois que ele subiu para o céu. E ele disse no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis a minha testemunha. Então Deus deixou conosco, Jesus deixou conosco o Consolador, o Espírito no qual está conosco, nos revela. O Espírito, ele cura, o Espírito, ele profetiza, o Espírito, ele fala em vários idiomas e várias línguas, e línguas dos anjos. O Espírito de Deus, o Consolador que Deus deixou conosco. E nós que temos esses testemunhos vivos, que temos a garantia, a certeza de que Jesus verdadeiramente ressuscitou, que não é conversa, que não é história, que verdadeiramente não foi um cachorro podre que botaram lá na época que os fariseus disseram, inventa qualquer história, mas menos que Jesus ressuscitou. Não foi, não. Jesus, ele está conosco. Jesus deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo que nos revela, que nos mostra, que nos dá testemunhos. Então, nós temos certeza absoluta que Jesus vive e vivei para sempre. Quem está com ele viverá para sempre. Amém? Então, Jesus, ele não só deu testemunho, como ele nos dá testemunho de que nós devemos pregar o evangelho, porque para isso ele nos revestiu de poder e autoridade. E ele quer que vamos até o confim da terra, se for possível. Ninguém partirá dessa vida sem ouvir falar em Jesus. E até aqueles que já foram índio, claro, o mundo não começou nem comigo, nem com você hoje, né? O mundo já vem anos e anos, e que a Bíblia foi escrita mais ou menos, eu acho que eu não tenho certeza, eu já estudei sobre isso, de 8 a 4 mil anos, mais ou menos, com Jesus agora, Novo Testamento, 2.000 anos, né? Então, irmãos, Jesus prometeu o Espírito Santo, e vocês será a minha testemunha. Então, não fale de vocês mesmos, fale do que está escrito. Não deixe que o falso profeta, os falsos irmãos e muitas doutrinas religiosas venham distorcer a palavra do Senhor. Porque não é lícito e não agrada a Deus. É lícito que estejamos aliançados com a palavra, porque por esses dias, eu penso assim, toda vez que eu leio essa passagem linda, quando estamos na ascensão, quando estamos no culto, quando estamos pregando, que Jesus, cada ano, cada dia, chegou na Assunção, é época agora dele ungir, é época agora de recebermos novas forças, nova unção, nova consagração. Infelizmente, não estamos na igreja. Os falsos e o diabo também, ele conhece a verdade, ele sabe a hora do Espírito Santo atuar e soltar dons e talentos para aqueles que estão na presença. Então, por alguns dias agora, vai vir o Pentecoste, depois de ascensão, 10 dias depois, né, quando o Senhor sobe para o céu, aqui com os 40 dias, Deus deixou o Espírito Santo.
E ele diz, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Então, todos os discípulos, viram assim, viram que Jesus subia e andava, né? Atos 1:9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele. A uma nuvem encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Que coisa linda, né? Então, Jesus, ele subiu ao céu e os discípulos, ficaram assim abertos. E do lado, Jesus já deixou o Consolador. O Espírito Santo estava do lado deles. E eles não se deram conta que Jesus subiu e tinha 2 varões. Digamos que 2 anjos, 2 homens, 2 varões de branco, 2 homens, 2 criaturas espirituais do lado dos discípulos. Então, vamos lá. Estando ele com os olhos fitos no céu, no versículo 10, continuando em Atos 1, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles. Quer dizer, 2 varões, quer dizer, 2 homens. Puseram ao lado dos discípulos, enquanto eles olhavam para o céu, admirados, porque Jesus subia. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Então, esses 2 anjos disseram, varões, homens de Deus, por que olhas para cima? Porque olha para o céu? Porque está olhando assim tão... de boca aberta. Esse Jesus que dentre foi assunto ao céu, virá do mundo como viste subir. Olha que coisa linda. Os anjos aqui avisou aos discípulos, assim como ele subiu, ele vai descer. Obrigada, Jesus. Se vocês pudessem estar na presença para sentir, olha, o cheiro de Jesus. Se vocês pudessem contemplar as roupas lindas de Jesus, eu aconselho que fiquem na presença. Se vocês pudessem contemplar o quanto que Jesus é mais vivo que eu e você, antes de pecar, você caía para trás como se fosse um choque. Ai, bispa, pastora, você acha que você é santa que não peca? Não, meu querido. Tem que pedir perdão a Deus do nosso pecado todos os dias. Porque se você não peca em atitudes, você peca em atos. E só o fato da gente pensar, mesmo não agindo, a gente já pecou. Então, é importante que a gente peça perdão a Deus todos os dias, toda hora, para a gente estar na presença do nosso bom Deus, para a gente poder inalar o perfume de Deus, o perfume puro do Espírito Santo. Amém? E na palavra está escrito, aquele que tiver o coração limpo, esse verá Deus. Se você não crê, se limpe, né? Se limpe e dá, olha, não é só tomar banho da ponta do cabelo, né? Lavar, ficar cheirosa, ficar bem, pintar, cuidar simplesmente da pele, dos botox. Graças a Deus não tenho e pretendo não fazer até que Jesus volte. Só se eu precisar no céu, porque na terra não quero. Jesus, ele é o nosso melhor cirurgião plástico. Então, quando você está com a fé elevada, quando você está esperando do Espírito Santo, o seu perfume, a sua presença, o seu poder, esses 2 varões que Jesus deixou aqui na terra para te consolar, para te abraçar, para a gente estar louvando, meditando na palavra do Senhor. Irmãos, não tem alimento, não tem corona, não tem tristeza, não tem depressão, não tem falta de nada na terra, nada, nada, nada. Não tem perna quebrada que impeça, não tem sem carro, não tem sem condições, porque tudo aqui passa. E o Senhor não deixa o seu justo mendigar o pão. Então, não venha me dizer que é fácil falar, porque tem. É fácil falar quando Deus, a nós, nos dá autoridade para falar. É fácil falar quando Deus fala por nós. É fácil falar quando a gente fala e vive. Mas quando a gente fala e não vive, meu irmão, olha, é difícil falar. Porque a gente não vai convencer, não é pelo falar, mas é por você ser e o que você mostra ser. Não é a falácia, não é os gritos, não é os muitos choros, não são essas emoções que não vai convencer um gato. Lhe digo isso. Mas é viver o que você fala, é estar na presença de Deus. É você estar com esse varão
que Deus deixou na terra até que ele viesse. Mas 10 dias depois, não fica muito longe não, estou falando de ascensão. 10 dias depois, aí vem o Pentecoste, porque domingo de Páscoa, 40 dias, ascensão. Jesus sobe ao céu e deixa 2 consoladores. Atos 1:11. E lhe disseram, varões Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá do modo que, como viste subir, do mesmo jeito que ele subiu para o céu, vocês verá que ele descerá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Jesus que eu vira nos céus, eu também talvez não teria me convertido, eu nunca teria sido pastora, talvez não teria sido bispo, vai lá saber. Mas eu sei que isso é verdade. Isso é verdade, não tem capeta, não tem demônio que faça eu me calar. Porque enquanto eu vida tiver, eu vou dizer que Jesus é mais vivo que eu e você. Fique na presença, não se afaste do Senhor, para que você venha viver os momentos mais maravilhosos com Jesus, porque Jesus ainda diz aqui no 12, então voltaram para Jerusalém, ao monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como jornada de um sábado. Ele subia e ficara lá esperando, e era cerca de 2 jornadas de um sábado, né? Cerca de alguns quilômetros, cerca de 1 quilômetro, está escrito na minha Bíblia. Quando ali entrara, subira para o cenáculo, aonde se reuniu Pedro, João, Tiago, aonde Deus diz, vai e se reúne lá. Todos os 12 discípulos, né? Deixa eu terminar aqui. Aonde estava reunido Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, quando os anjos disseram, ele vai descer... eles foram para o Monte da Oliveira, ficaram lá em Jerusalém, no qual eles ficavam esperando o Espírito Santo, eles todos ficaram reunidos em oração. Então, por esses dias, quinta-feira, hoje, a partir já da 40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, 40 dias, quinta-feira, dia 21, do 5 de 2020, a ascensão no qual Jesus sobe, e 10 dias depois, Pentecoste, Jesus desce. Jesus desce, manda o Espírito Santo, manda fogo, e fogo cai do céu, e o fogo desce do céu. Agora, para que o vídeo não fique muito grande, meus queridos irmãos, vamos orar para que estejamos na presença do Senhor, para que a gente assim venha ver dia 10, que será... dia 10, perdão, 10 dias depois de ascensão, seria dia 31 de 5 de 2020, não dia 10, 10 dias depois, consertando o dia 31 de 5 de 2020, no qual o Espírito Santo vai jogar fogo do céu e não vai pegar fogo não, nem o mundo vai acabar. Nós vamos receber uma nova unção, um novo chamado, novos poderes para aqueles que crêem, né? Novo nome, novo título, porque Jesus, ele permite título, e lá ele é o Filho, é o Rei, é o Senhor dos Senhores, e ninguém tomará o título dele. Ele está sentado à direita do Pai, nem eu nem você pode fazer o que for, ninguém vai tomar a honra de Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, em Pentecoste, dia 31 de 5 de 2010, a descida do Espírito Santo cumpriu-se em Pentecoste e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que coisa linda. Nós vamos fazer ainda um vídeo sobre o Pentecoste, porque é um vídeo também bem prolongado, e se eu vou continuar falando do Pentecoste, eu vou demorar mais de 20 a 30 minutos no mínimo. Amém? Deus seja louvado. Quinta-feira agora é feriado em alguns lugares, e que possamos estar em oração, em jejum, revestidos de poder, para que o Senhor, então, assim,
por esses dias, venha nos fortalecer e nos encher com nova unção, nova autoridade para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor, aonde for mandar esse vídeo, aonde as ovelhas, as irmãs, os seus sacerdotes, os seus discípulos, os seus anciões, seus filhos, seus servos, no qual tem chamado e precisa de um revestimento, no qual, aonde eles ouvirem essa voz, que eles venham entrar no jejum, no espiritual, orando no seu quarto, para que venha ser revestido de poder. E esse templo venha ser reconstruído no nosso coração, para a honra e glória do Senhor Jesus, que a gente venha ouvir trombetas do céu, que a gente venha receber um vento impetuoso, que a gente venha falar em línguas estranhas, que a gente venha receber fogo dos céus, com o coração ardente para falar e ganhar almas para o teu reino e ser testemunho vivo do teu poder e da tua criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.